Amigos e amigas do canal da Fórum, hoje é dia de programão. Sextou! Ai, gente, eu tô aqui assim, claro que eu não vou deixar de cumprimentar vocês e sorrir para vocês, mas que semana pesada, hein? Que semana pesada. Eu quero dizer uma coisa: a gente começou essa semana com um bolsonarista armado matando um. Estamos terminando a semana com um bolsonarista armado tendo matado 8. É inegável que a defesa que esse pessoal faz de que as pessoas andem armadas só vai dar em tragédias e mais tragédias. E hoje aqui no programão eu vou trazer para conversar com a gente a diretora Maria Augusta Ramos e a jornalista Carla Gimenez, que vão falar sobre o filme Amigo Secreto, o filme que desnuda a perseguição judicial a Lula. Está ainda em cartaz nos cinemas, viu? Ainda está, olha só o cartaz do filme. Vocês ainda têm essa semana para ver nos cinemas esse filme, que é muito importante assistir, muito importante, porque está aí na Lava Jato a origem da situação que o Brasil se encontra. Né? Chegamos aqui por causa disso. E depois do. Sim, a Natália Viana, que também participaria do programa, a luz dela faltou e ela não sabe se vai entrar. Então, vamos ver se a Natália consegue ou não entrar. Mas a Carla e a Maria Augusta estão confirmadas. E depois do Sextou do Lucas, vocês sabem que hoje é despedida do Sextou do Lucas. Oh! Bom, o Lucas vai para a Sputnik, é bom para ele, então a gente não vai chorar, mas é óbvio que eu vou sentir falta e eu sei que vocês também. E depois do Sextou de despedida, eu vou entrevistar o diretor de teatro, Ivan Cabral, uma das pessoas responsáveis pela revitalização cultural do centro de São Paulo, da Praça Roosevelt. Quem mora em São Paulo conhece o Teatro Sátiros, agora tem o Cine Biju, e a gente vai falar sobre cultura e teatro com o Ivan, imperdível. Deixa eu ver quem é que já está. Olha só, todo mundo comentando aqui que está travando. Infelizmente, o YouTube está fazendo isso com as nossas lives desde ontem. Não sabemos o que é que está acontecendo, tá, gente? Estão falando aqui, mais de 2 anos de pandemia, ainda não aprendemos a fazer live. Não é isso, fantasminha. Não é isso. Nós sabemos fazer live, nós fazemos live todos os dias. Acontece que o YouTube está com problemas desde ontem. Estou vendo aqui todo mundo reclamando que está travando. Ai, que pena. Ô, Gui, e aí, hein, Gui? O que a gente faz? Todo mundo reclamando que está travando o YouTube. Aqui para mim não está nem carregando. Eu vou postar aqui, Sinara, o link do YouTube, do Facebook, para as pessoas acompanharem por lá, tá bom? Vou colocar no chat. Gente, vão lá acompanhar pelo Facebook, porque, pelo visto, o YouTube está com problemas. Não somos os primeiros a reclamar disso, vocês também não são os primeiros. E está acontecendo isso em todos os canais da mídia independente, não sei se está acontecendo em outros canais também, mas está tendo problemas. A Maria Luzia Fagundes está falando: o YouTube hoje está impossível, ninguém está conseguindo fazer live, ouve-se 2 palavras e ficam mudas 10. Puxa, eu fico até sem graça de convidados, nossa, trazer as nossas convidadas aqui para uma live travando em Gui. Puxa vida. Que coisa chata. Deixa eu agradecer aqui aos nossos novos membros, Wilson Pinheiro, Vitor e Osmar Pessotti. Bem-vindos aqui ao canal da Fórum. Vocês podem também compartilhar a nossa live, se inscrever no nosso canal, que é grátis. E se vocês quiserem contribuir aqui para o canal da Fórum, vocês podem fazer superchat com perguntas para os nossos convidados de hoje. E também, olha lá,
Vivian Silva, Sinara, estou vendo pelo submundo do Facebook, mas vou contribuir no chat do YouTube. Eu estou vendo direitinho vocês aqui, tá, gente? Talvez seja melhor vocês acompanharem pelo Facebook e comentarem aqui, tá? Porque aí eu posso ver os comentários de vocês e a gente conseguir levar a live numa boa. A Guta e a Carla já chegaram aí, Gui? Sim! Olá, garotas! Tudo bem com vocês? Tudo bem? Que prazer! Nossa, ó, Natália, faltou luz na casa. Então a gente Fala não pra mim sabe. de celular. A gente não sabe se ela vai conseguir entrar ou não. O YouTube está dando problemas desde o começo da semana, mas o pessoal que está acompanhando aqui pelo Face está vendo direitinho. Aqui para nós vocês vão ver normal, tá? Aqui para nós vocês vão ver normal. Agora, se vocês quiserem compartilhar depois, eu aconselho que vocês compartilhem do Facebook, que não está dando esse problema. E aí, nossa, que semana pesada, hein, gente? Ixi, Maria. Foi pesada nisso, né? A Guta, você está sem som. Não está saindo o teu som, não. Tecnologia não é 100%. Prazer falar contigo, viu, Carla? Nossa Prazer, amizade no Twitter, né? A Maria Augusta também. Pessoas que eu conheço do Twitter, que agora a gente está aqui falando. Ó, estão dizendo que destravou aqui a live, tá? Destravou. Oh, meu Deus! Travou de novo. Ela vai sair para entrar de novo, para poder dar o som. Isso aí. Ela saiu e entrou de novo. Como é que você está? Você está onde agora, Carla? Eu estou em alguns lugares. Deixa eu só dizer para as pessoas aqui quem você é. Para quem não conhece, a Carla Jimenez. Jimenez, na verdade, né? A Carla Jimenez, ela era diretora de redação do El País Brasil, que infelizmente saiu daqui. Eu achei assim de uma burrice danada, né? Porque você sair do Brasil justamente no ano mais importante da história recente do Brasil não faz nenhum sentido jornalístico, né, Carla? Não faz. Foi uma decisão de uma nova diretoria. Eles fecharam aqui, abriram na Colômbia. Havia sempre um grupo que achava que não entendia por que eles estavam num país de língua diferente, e a gente conseguiu trabalhar por 8 anos com muita dedicação e sucesso, por que não? Nossa média de leitores era 10 milhões por mês, mas a pandemia atrapalhou alguns projetos que haviam de investimento e etc. Então, na hora de sacrificar, rodou o El País Brasil. Uma pena, uma grande pena. Nossa, eu conversei com a Carla outro dia no Twitter e eu fiquei pensando, falei, gente, que decisão editorial equivocada, né? Equivocada. Porque você sai, o El País Brasil, o pessoal que nos assiste aqui adorava, né? Porque dentro da mídia controlada por poucas famílias que tem no Brasil, era um respiro, né? O El País com uma cobertura, vocês faziam uma cobertura excelente, viu? Da política aqui no Brasil, e eu realmente lamento muito. Não, nós também lamentamos, mas acho que foi uma bonita história, vamos dizer assim. A gente sabia que a gente estava numa ilha independente, com uma marca poderosa, a gente conseguia levar um pouco do Brasil para o exterior, né? E também do exterior para cá, ou seja, as matérias internacionais. Era uma curadoria muito legal de ser feita, mas no fim fomos vítimas do mundo corporativo mesmo. Não tem, são decisões que acontecem, mas foi uma história bonita no jornalismo. Acho que a gente influenciou a mídia tradicional, isso foi uma coisa muito legal. Influenciou novos projetos também, então
Vamos ficar com essa parte, né? Ó, a Guta chegou agora. Vocês estão me ouvindo? Ah, agora sim. Então tá bom. Agora cheguei completamente. A gente estava falando aqui sobre o trabalho do É o País, que pena, né, Guta, que o É o País Brasil acabou, porque esse ano, ano de eleição, seria importantíssima a presença desse canal, né? Sim, importantíssimo. E eles fizeram um trabalho, a Carla e a equipe dela, a redação do El País Brasil, fizeram um trabalho incrível e uma grande pena. Né? Eu acho que a gente já está sentindo falta, né? Eu já estou sentindo saudade de ler o El País Brasil, principalmente nesses últimos 2 meses, né? Onde todo dia acontece alguma tragédia, a gente está vivendo um momento tão tenebroso, tão assustador, tão amedrontador, né? Onde é tão importante a gente ter outras vozes, né? Que possam expressar também uma outra visão do que está acontecendo, né? Que se sobrepõe um pouco a essa narrativa de uma mídia corporativa. E mesmo que hoje em dia, né, diante dos absurdos que a gente está vivendo, né, em relação ao governo desse ser, né, que eu não gosto nem de falar o nome, enfim, mesmo que essa mídia esteja agora, né, fazendo sendo capaz de fazer alguma crítica, né, a esse absurdo que a gente está vivendo, ainda não é suficiente, né? Ainda é uma crítica ainda muito velada, muito essa insistência em falar de polarização, Exato, né, em falar eu ia perguntar. Desses 2 mundos, né, como se esses 2 campos fossem iguais, né, na sua barbárie, na sua completa visão, uma visão de mundo completamente equivocada, né? Então isso é assustador também. É assustador que uma parte da mídia ainda insista diante de tudo que a gente está vivendo, da barbárie dessas últimas semanas. A gente vem vindo de morte, de assassinatos cruel do Bruno, né, e do Dom dele o Dom e do Felipe. Dom. Pois é, enfim, que foi algo, né, foi um assassinato de uma barbárie, né, indescritível. E aí, novamente, agora o Marcelo Arruda e esse estupro, e, enfim, a gente vai... E todos os indígenas que estão sendo mortos praticamente diariamente nos últimos meses. Exato. Enfim, a gente não tem palavras mais, né, para... Como é possível que alguém ainda, não só na mídia, alguém ainda compare esses 2 campos, né? Ainda faça ainda tem esse argumento de que o que a gente está vivendo é o resultado de uma polarização, de uma desonestidade. É muito desonesto, é muito... enfim, sem palavras. Eu costumo dizer, Carla e Guta, que é uma espécie de fake news, né? Você comparar o Lula, gente, o Lula governou 8 anos esse país com o Bolsonaro. É como comparar um craque, para começar, né? Um craque em administração com um jogador chulé, entendeu? Aí depois querem comparar dizendo que alguém de esquerda pregou atirar em alguém, gente. Pelo contrário, né? O campo mais que ainda defende revolução armada na esquerda nos critica justamente porque nós somos pacifistas. Nós, em nossa maioria, nós somos pacifistas. A gente não pega em arma nenhuma, né?
Como é que você, Carla, vê essa história desse doisladismo, né? Como Sim, falam, sim. essa tentativa de equiparar o Lula com o Bolsonaro? Eu acredito que a gente tem uma coisa muito clara, muito. Eu acho que quem não quis aprender, porque é só se você não quiser aprender, você não entendeu o que aconteceu. Tudo bem, pode ser que você não tenha aprendido em 2015 e 2016, mas depois de 2018 já não tem mais desculpa. Então, assim, eu acho que no mundo das cobranças de meia-culpa, né? A gente vê muita cobrança de meia-culpa da esquerda e etc, mas ninguém faz meia-culpa, né? Então, assim, existe uma parte da sociedade que aliás, nós como sociedade temos responsabilidade no que a gente está vivendo, sim. Nós nos iludimos de um processo ilusório chamado democracia, sim. A democracia valia para nós três, branquinhas, num extrato social mais privilegiado, mas ele não valia e nunca valeu, e ainda não vale para todo mundo que está fora dos quadriláteros das grandes cidades, né? Então, isto é uma parte que eu me reflito muito a respeito. Os jornais são parte de uma realidade editada. Sinara, você também passou por grandes veículos pela mídia convencional, e nós vimos, eu cresci vendo coisas que a mídia falava e que nós ainda não entendíamos a dimensão daquilo, de isto pode, isto não pode, né? A gente era soldadinho, né? Não estava ali nos lugares de comando e etc. E aí você vai entendendo que essa mídia vai moldando, né? Quantos negros tinha nas capas dos veículos que você trabalhou? Ou dentro das redações. Ou Exato. dentro das redações. Eu não me lembro de quase nenhum na Folha de São Paulo, por exemplo. Agora eu sei que eles têm uma política de inclusão e tal, mas na época que eu trabalhei eram raríssimas. Eu me lembro de uma, a Denise, que trabalhava na Ilustrada, fora ela, ninguém. Então, eu acho que os jornais são parte representante deste grupo que edita a realidade, e que é isso que me incomoda de hoje, esta mesma mídia não fazer uma autocrítica muito profunda sobre isso, que é o que nos trouxe aqui. Não vinham me dizer que foi, porque o PT, Eu não vou, vamos sair da discussão política sobre PT, sobre blá, blá, blá. Vamos falar sobre nós enquanto agentes da democracia, de defesa da democracia. Os jornais colaboraram para esta realidade editada maniqueísta. Não tem como negar. Eu sou jornalista há 30 anos, 30 e tantos anos. Eu sei o que eu vi, eu sei o que eu vejo hoje também, e trabalhando numa mídia mais independente do Brasil, claro que ela tinha seus interesses e etc., empresariais e etc., mas você passa a entender alguns distanciamentos que não existem na mídia tradicional. Não dá para dizer que a mídia também não tem um papel. Se essa autocrítica não fizer, as coisas não vão sair do lugar, e a mídia independente cresce, devagarinho, mas cresce, né? Então, exato. Eu honestamente acredito numa distopia do lado de cá, sabe? Porque eu acho que essa realidade chapada, eu vejo pela geração do meu filho. Eles não se alimentam, eles não leem isso. Meu filho lê coisas que eu nem sabia que existiam. Então, e muito bem informado, muito bem informado da realidade que está acontecendo. Então, assim, até por uma questão mercadológica, por ganhar dinheiro, a maneira como está sendo vista ou retratada a realidade no Brasil nos trouxe até aqui, né?
se está se falando em democracia, não foi feita a defesa da democracia do jeito que deveria. 30 anos é nada da redemocratização para cá, numa linha histórica. O papel da mídia falhou, ponto. Eu lembro que quando eu estava na mídia corporativa, que as pessoas falavam assim, os generais de pijama, eles estão se movimentando, eles vão querer dar o golpe. Eu falava, gente, que isso é bobagem, isso não vai acontecer mais, já era, a gente ultrapassou essa fase, né? A gente realmente se iludiu bastante, né? Mas eu queria entrar no filme, falar sobre o Amigo Secreto, o filme. Eu fiquei bastante emocionada assistindo o filme, né? Porque eu me emociono muito com a rudeza e a falta de perspectiva histórica com que o Lula é tratado no Brasil, sabe? O Lula, ele era um cara que era para ele ser reverenciado, independente de posição política. Ele é um cara que ele lutou a vida toda pelo Brasil, sabe? E eu fico muito chateada em ver o massacre que fazem com ele, até hoje, né? Com essa equiparação e tal. Primeira pergunta que eu queria ver para vocês, começando aí pela Guta, e depois você também comenta, Carla, é que até eu publiquei no meu site um artigo do Zé Geraldo, era uma notinha do Zé Geraldo falando sobre as críticas da mídia corporativa para o fato do filme O Amigo Secreto. Coloca o cartaz aí para a gente, Gui, por favor. Olha aí o cartaz do filme, Amigo Secreto. É o nome do grupo, né? Que eles tinham lá, os procuradores da Lava Jato. Eu fico impressionada que eles fizeram matéria dizendo que o filme não ouviu o outro lado. Eu achei assim uma coisa incrível. Eu queria que a Guta comentasse. Eu acho que é um absurdo, né? Eles passaram anos e anos e anos simplesmente dando voz a um lado da narrativa, a uma determinada narrativa, e justamente eles que são jornalistas, né? Eu como diretora, eu como documentarista, como cineasta, que faço um trabalho de autor, né? Um filme autoral, um documentário autoral, que realmente não deveria ter essa preocupação, né? De maneira alguma, porque é um filme autoral, é um filme que tem uma visão muito clara. Esperar que um filme autoral fosse dar conta disso, né, fosse ser imparcial, é o cúmulo do absurdo. Primeiro que não existe filme imparcial, não existe documentário imparcial, não existe nem jornalismo imparcial, né? E depois a gente ter vivido, né, todos esses anos com a parcialidade, né, justamente do jornalismo, que deveria ter tentado ser imparcial, ou pelo menos ter buscado a verdade dos fatos. Quer dizer, até isso não foi feito durante todos esses anos em que houve um conluio com a mídia da Lava Jato, em que houve uma total apoio à Lava Jato da mídia sem nenhum senso crítico. Então, essas pessoas virem criticar o filme nesse momento é completamente absurdo, é ridículo, não é? E aí eu sempre digo que é o seguinte, assim, eu acho que nós tentamos também fazer entrevistas com o ex-juiz Sérgio Moro, e ele não nos deu a entrevista, né? Porque as pessoas não têm interesse, né, em serem confrontados, né, em conversarem com pessoas que vão fazer perguntas que vão incomodá-los. Eu acho que isso é a grande questão, né? Nenhum dos procuradores, porque as pessoas não são democráticas, né? Elas sabem, claro, elas têm noção da desonestidade, da própria desonestidade, né? As pessoas que deram, que participam do filme da mesma maneira que no processo, que abriram as portas para que reuniões a portas fechadas foram filmadas, essas pessoas, enfim, têm transparência. Essas pessoas não têm nada a esconder, as pessoas são claramente abertas, venham e vejam o que está sendo discutido, né? Que é um mérito,
né? É um mérito da esquerda, é um mérito de uma ala progressista do país. Que esses procuradores e o ex-juiz Sérgio Moro não tenham participado porque realmente precisam ter algo a esconder, né? Como esconderam durante muito tempo. Carla. Deixa eu só falar uma coisa aqui, Carla. Eu só agradecer aqui para a Vivian Luiza Pinto, que mandou para a gente super sticker, e dizer para vocês que se vocês voltarem um pouco o vídeo, o pessoal está comentando aqui no chat, para de travar, tá? Eu vou fazer uma brincadeira que um colega jornalista, porque é óbvio que essa crítica rodou, e eu respeito muito o jornalista que fez a crítica, né, que falava sobre documentário sobre a Lava Jato oferece visão parcial e deixa pontas soltas. Um colega falou assim: eu acho esse título muito longo, ficaria melhor sem documentários sobre. Aí eu não entendi a piada, fui ler de novo, aí eu falei, vamos tirar os documentários sobre. Aí eu vou ler para vocês. Lava Jato oferece visão parcial e deixa pontas soltas. Muito bom. Sabe, entende como? E assim, vou falar do meu ponto de vista jornalístico, porque eu não sou a Guta, e porque o filme poderia, eu vi várias pessoas, o filme poderia ser assim, eu vou dizer a verdade, eu também teria feito mudanças, mas o filme não é meu, eu sou uma mera coadjuvante Forrest Gump do veículo, e que para uma jornalista, que é uma certo debate que nós três tivemos, eu, a Regiane e a Marina, como que a gente vai se ver lá, o que a gente está fazendo exatamente. Para a gente era um filme sobre jornalismo, né? Até porque a gente não sabia como ia ser o resultado, a gente achava que ia ter, mas as filmagens eram pontuais, não eram todo dia, a gente não tinha ideia do que tinha na cabeça da Guta, né? Vocês foram acompanhados o tempo inteiro enquanto vocês apuravam a Vaza Jato? Não, 5% a Guta acompanhou. Nós tínhamos reuniões diárias, as matérias investigativas tomavam tempo, planejamento, leitura, releitura, edição, reedição, checagem, ou seja, deu um enorme trabalho, né? E a gente adorava fazer de qualquer maneira, não era um grande problema. Mas eu tenho muita tranquilidade, mas muita tranquilidade de tratar da Lava Jato e da Vaza Jato, porque eu fui uma das jornalistas que eu era meio que o freio de algumas pessoas que questionavam a Lava Jato no começo do El País, né, quando começou a Lava Jato, e eu falava, bom, me traga provas para que a gente possa dizer isso que você está dizendo, porque senão é uma opinião, e eu não tenho como publicar uma opinião baseada em nada. Então, eu fui uma agente, eu falei, eu tinha uma frase que eu usava muito, né, vamos ver, vamos deixar que o Moro nos diga que veio. Nós tínhamos um pouco de receio das opiniões dos advogados de quem estava sendo acusado, nós tínhamos muita cautela. Só que depois de você olhar de camarote tudo que estava acontecendo, como que crimes não alcançavam como deveria outros partidos, quando você via timings ensaiados, uma hora, peraí, depois de 2 anos, você fala, não tem como dar para ficar na imparcialidade. E mais, ouvindo pessoas neutras que falassem da Lava Jato, professores, juristas, acadêmicos, que estavam profundamente incomodados, né? Então, não tinha mais como a gente tratar como uma coisa... não, está tudo bem. Não estava tudo bem. Não estava tudo bem. Já era demais, assim, as evidências de que aquilo tinha um roteiro. Porque aí, quando você começa a adivinhar os próximos passos, aí você fala, bom, e é filme ruim ainda. Porque são clichês que vão se repetindo, né? Sim. Uma parte que... Diga. Eu acho que a questão
não é uma questão de parcial e imparcial, obviamente, né? É uma representação subjetiva da realidade, mas existe sim, no meu trabalho todo, eu acho que existe, né, no cinema e no documentário, uma necessidade de um comprometimento com a verdade, com a busca pela verdade, com a ética. Né? Tem alguns documentaristas, alguns cineastas que têm esse compromisso. Isso é essencial, isso é fundamental. Então, e mais do que claro, né, no momento que a gente estava fazendo o filme e também depois, no final, quando o próprio STF declarou o juiz Sérgio Moro parcial, que não dá para você colocar, não tem um outro lado, tem um lado dos fatos, tem um lado, não é, da verdade dos fatos. Então, não na verdade, você está dando o outro lado, né? Você está dando o outro lado, porque o lado deles já foi dado. Como assim? Dado anos, e só dado, né? E unilateralmente, né? Quer dizer, foi aquelas coletivas de imprensa, onde só a narrativa da Lava Jato era, então, colocada para a imprensa inteira, e a defesa dos acusados, e os juristas e as pessoas que eram críticas à metodologia da Lava Jato, ninguém era ouvido, né? Isso já é um absurdo. Quer dizer, como é que você dá esse espaço à acusação e não dá à defesa, né? Uma coisa que me chocou, eu até chamei a Natália por conta disso, né? Uma parte que me choca, que a imprensa não questiona na Lava Jato, e que está no filme, que é a destruição das empresas, né? A questão da destruição da Odebrecht, dessas empresas brasileiras. A Odebrecht era uma das maiores construtoras do mundo. E o fato do Brasil ter pagado indenização lá fora, né? Que é uma coisa que a Carol Proner explica no filme, que não era para ter acontecido. Que o que outros países estão se protegendo de pagar indenização para fora de uma empresa que é daqui, né? Isso nada vai voltar. Eu acho que isso o filme mostra muito bem, né? Que era possível salvaguardar as empresas e o emprego e os empregos, ainda que os corruptores fossem punidos, não é verdade? Eu tinha um colega que trabalhava nos Estados Unidos, num veículo jornalístico. Uma vez ele me mandou um anúncio que dizia assim: olá, somos da empresa tal, estamos presos por corrupção, mas não sei o que. Era uma coisa assim que eu falava, como assim? E na época não existia Lava Jato nem tudo, mas me chamou a atenção porque eles estavam dando esclarecimento para os clientes de que a empresa continuava funcionando, que eles só estavam presos. Mas, a gente nunca foi confrontado com... Ou seja, tem uma sede, que é isso que eu menciono, existe uma sede legítima por justiça. Quando você vê desvio de dinheiro, executivos corruptos devolvendo milhões, né, da Petrobras, enquanto você vê as cadeias cheias de pobres e negros, você tem uma satisfação de ver um empresário ir para a cadeia, né? Você tem uma satisfação. Sim. Existe algo legítimo. E também você tem a boa fé de acreditar que o agente público está fazendo alguma coisa de boa fé. Exato. Né? Então, acho que isso é algo que a gente precisa olhar para entender como chegamos aqui também, mas entender que quando você olha isso e você compara, e você vê o tamanho da consequência, que você compara esse tiro de espingarda, que você vê que havia um princípio político, um objetivo político desses mesmos agentes para o prejuízo que você gerou, inclusive moral, político e jurídico, que isso sim não existe
ninguém vai me convencer do contrário de que a Lava Jato é parte do que estamos vivendo também, você percebe que esses pesos e medidas são completamente descabidos, satisfizeram a vaidade de muita gente que está aí tentando vaga na política, né? Em nome de nada que tenha a ver com o respeito pelo próprio país, né? Eu acho que isso é muito evidente, né? Não precisa ser muito conhecer tanto para entender essa lógica tão escancarada, que eu acho que a vaidade foi a um nível tão estratosférico que as pessoas nem perceberam o que estavam fazendo à luz do dia, né? Guta. É isso, eu acho que a Carla falou tudo, né? Sinceramente, como... Eu acho que ainda tem uma questão geopolítica aí muito importante, né? De dominação em relação à América Latina, dos americanos. Tem essa questão dessa lei americana que não só afeta outros países, mas empresas de outros países. Inclusive, existe agora um livro de um empresário, do executivo da Alstom, que foi francês, que foi preso, e ele conta, né, eu não tive a oportunidade de ler o livro, mas ele conta minuciosamente o que aconteceu. Então, várias empresas, inclusive na França, na Alemanha, os governos estão tentando se proteger dessa lei, proteger dessas... Isso está passando no mundo inteiro. Então, eu acho que é muita ingenuidade achar que isso não aconteceu na Lava Jato, entende? Não aconteceu no Brasil. Porque, se a gente pensar em termos de economia, destruiu a economia brasileira, destruiu setores fundamentais de infraestrutura, né? Empregos! As grandes empresas, né, que geravam milhões e milhões de empregos, e a gente está onde? Onde é que a gente... Vamos olhar para onde a gente estava economicamente, né? Politicamente nem se fala, né? Mas vamos pensar aonde estava o Brasil em 2015, né? E aonde está antes do impeachment da Dilma e onde está o Brasil agora. A Petrobras está sendo vendida em pedaços. E quem leu sobre o ex-assessor do Trump, o John Bolton, essa semana, ele dizendo... Eu vi no Twitter, né? Muito importante. Não, aqui a gente não faz golpe aqui, né? Lá fora é outra coisa. E ali ele admitindo do papel dos Estados Unidos como é que se diz? No soft power, ou como você queira chamar em outros países. Quer dizer, eu acho que nunca, desde que eu me lembro, me conheço por gente, eu entendi tanto a história sendo feita na nossa frente, sabe? Para que daqui a 50 anos, 100 anos, os nossos filhos leiam, nossa, naquela época teve isso, e aí os Estados Unidos interferiam, do tipo assim. E eu digo... eu sou muito resistente, sempre fui resistente a essas teses do tipo, não, mas me prova onde está a ligação com a CIA, me prova. Também. Eu sou resistente até porque eu tenho uma visão progressista, não sou igual acho que em algumas coisas na área de economia eu sou um pouco mais para o centro, mas tem uma visão progressista, social, etc., mas exatamente para não me contaminar com o senso, alguns consensos, eu procuro manter distância exatamente para ter certeza. Então, eu preciso ter todas as evidências antes que eu me posicione efetivamente, né? Uhum. Então, assim, só que tem certas coisas deste processo todo que é impossível. A participação da Natália é muito clara
nesse sentido, sobre coisas assim. Então, assim, sabe, esses truquezinhos, não vamos contar quem são os procuradores dos Estados Unidos que vieram, o que a gente está vivendo no Congresso hoje. Não, vamos mudar o regimento, sabe? Vamos mudar o regimento da Câmara para votar? Vamos fazer isso daqui? Não, tudo bem, é infraconstitucional, mas tudo bem. Então, assim, por favor, né? Falavam que era a teoria da conspiração, aí de repente a gente tem Eu também desconfiava que era, viu, Sinara? Não vou negar. Até no papel que eu tinha, na redação, eu precisava ficar muito atenta a não abraçar, exatamente. Todas as vezes falava, então, me dá provas. Eu precisava de evidências, né? Sim. É muito importante a entrevista da Rejane com a Natália, quando a Natália, né, fala sobre isso, porque ela apresenta realmente as provas, né? Exato. Fatos, provas, ó, isso. É muito difícil, não é uma questão de parcialidade, né? É muito difícil negar, são provas, são fatos que aconteceram, que ocorreram. Guta, muita gente perguntou por que o Delgatti não entrou no filme. O Delgatti, gente, é o cara que fez o hacker, né? Que fez os vazamentos da Vaza Jato. E aí eu já pergunto junto também por que o Glenn também não entrou. Então, bom, vamos no Delgatti primeiro, porque o filme não é sobre o vazamento, né? O filme é uma releitura da Vaza Jato a partir das mensagens e a partir de uma investigação desses jornalistas que estão no filme. Tá? Uhum. Eu acho que não é a questão de como vazou, quem vazou. Isso, enfim, eu tenho certeza que uma outra pessoa possa fazer um filme só em cima do Delgatti, quem é o Delgatti. Né? Essa não, eu acho que cada filme ele tem que focar em determinados temas, em determinadas questões. Número 2, porque o Glenn era uma pessoa importantíssima, mas o Glenn era uma pessoa que não ia à redação frequente, não frequentava a redação. Grande parte da investigação foram feitas por jornalistas que trabalhavam no Intercept, jornalistas parceiros de outros veículos, como é o País que foi escolhido, como a Folha, como a agência pública, enfim. E no meu cinema é importante que as pessoas se interajam, conversem, trabalhem, que eu possa filmar isso. Sem isso, não tem filme, não tem meu filme, entendeu? Porque uma pessoa na frente de um computador, vendo coisas, pesquisando, enfim, e escrevendo, não dá cinema, entende? Não dá filme, né? Eu acho que filme é algo muito mais dinâmico, né? Quer dizer, pelo menos o meu tipo de cinema, ele quer justamente revelar uma série de questões da sociedade, e no caso específico da Lava Jato, por exemplo, do sistema de justiça, do sistema político, através dessa interação e entre as pessoas que fazem parte do filme, entre esses protagonistas e o mundo, né? E os fatos, e os eventos, e os fatos políticos, enfim, é uma dinâmica que tem que ter no filme. E por essa razão também, né? O Delgatti, imagina, nem fisicamente nem estava no espaço. Não tinha como, né? É filmagem de gente viva, gente, né? Em ação, né? Em ação, eles não estavam lidando com a coisa do Delgatti, eles estavam, né, pesquisando e imagina, eram 1000 páginas, né? O trabalho que os jornalistas tiveram é algo inacreditável. Nossa, dava muito trabalho. Era uma pescaria. Eu acho, assim, vocês, a Carla e o Demore falaram isso outro dia, né? Eu acho que é um tributo, sim, o filme é um tributo ao bom jornalismo. Ao jornalismo. Entende? Ao jornalismo de cavar, sim, não, vamos descobrir aqui essa mensagem, checa que ela não foi adulterada, alterada, como
dizia o Moro, né? Porque o Moro alegava que elas tinham sido adulteradas, né? Que elas podiam ter sido. Então, eles tinham que checar, eles tinham que bater no contexto, colocar em contexto. Era uma coisa incrível, né? E infelizmente, assim, nem essa, como diz a Carla, nem esse processo todo eu fui capaz de retratar também, porque muito desse processo é o jornalista na frente de um computador com ele mesmo, né, procurando, quer dizer, se debruçando sobre aquele material, aquelas mensagens, lendo horas e horas e horas de material, entendeu? Que eu acho que o filme fala um pouquinho disso, pelo menos eu acredito que o filme, né, faça esse tributo, né? Mas foi um trabalho muito maior, né? Muito mais extenso, muito mais minucioso. Sim, um trabalho que a mídia devia ter feito desde que a Lava Jato começou em 2014. De certa forma, funcionou como assessor de imprensa da Lava Jato. Eu, sinceramente, eu nunca vi uma cobertura tão enviesada na minha vida. Também tenho, como a Carla, mais de 30 anos de carreira, e eu nunca vi repórter chegar no Ministério Público, pegar o negócio pronto e jogar no papel, sem nenhum tipo de crítica, né? Eu acho que tem um ponto assim que foi talvez o que mais tenha me chocado nessa coisa toda, que é a história do telefonema da Dona Marisa com o filho, né? Nossa. A história da Dona Marisa com o filho, quando eu penso que teve jornalista, né, um jornalista tarimbado, jornalista festejado, que ficou lá no Twitter, oba, novo áudio foi revelado, uma conversa da Dona Marisa com o filho, é uma vergonha, gente, para um jornalista um negócio desse. Como é que eles aceitaram, Carla, fazer um papel tão sujo, gente? Mas eu volto a dizer, Sinara, eu acho que tem uma parte que eu acredito que houve boa fé, e falando, serei um agente a ajudar a moralizar, é que houve um momento que não dava. Mas teve muito ódio ao PT também no meio, né, Carla? Mas isso desde que eu me conheço por gente, desde que dos anos 80, a primeira vez que eu ouvi foi eu estava na faculdade ainda, sei lá, eu tinha 17 anos e alguém falou para mim, não, nesse Lula eu não voto porque ele vai querer tirar a minha casa. E eu fiquei pensando naquilo, falei, mas como vai tirar a tua casa? Não, porque ele quer dar a minha casa para os pobres. Então, esse antipetismo, que foi completamente insuflado também por desgaste deles no governo, não dá para negar o mensalão, não dá para negar uma série de coisas que nós mesmos investigamos em relação ao PT. O PT não é santo como nenhuma classe política é. Ponto. O que é irritante para um jornalista imparcial, sim, que é o que eu acho que eu me considero e te vejo assim, por mais posição que você tenha, você é uma pessoa crítica também, Sinara, que essas cobranças sejam sempre feitas para um lado, e isso é muito chato você ficar 30 anos com a mesma história. Eu nunca fui petista, nunca eu fiz campanha para o Covas na faculdade, mas assim, você já tem uma olhada e fala, pô, mas por que sempre ir para cá, ir para cá, ir para cá? Então, assim, enquanto isso não estiver desvinculado do classismo que existe natural na nossa sociedade, enquanto o brasileiro não fizer essa meia-culpa desse classismo, e que muita gente não enxerga, mas como assim, eu até tenho amigos XYZ, preencha com qualquer coisa que você quiser, né? Ou seja, que olham como as cotas e blá, 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 a gente não vai compreender. E eu vou te dizer que eu acho que vai ser o Lula, quando morrer, vai ser meio que o Getúlio Vargas, reconhecido depois da morte, entendeu? Concordo com você, ele é um estadista, como o Fernando Henrique foi um estadista, na minha visão, e como outros personagens muito relevantes e importantes da nossa
da nossa história política, mas é muito pobre, eu acho sim que existe um alerta muito grande, existe uma patrulha maior hoje. Ou seja, mesmo entre quem não está no campo lulista, existe um grupo que acordou, que entendeu, que fala. Achei interessante a fala da Anitta, ela falou, eu sempre fui anti, mas dessa vez não dá. Tem muita gente como a Anitta, né? Que entende. Colocou o Brasil acima das diferenças. Né? Exato. Que assim, a gente tinha essa capacidade, né, Sinara? A gente foi perdendo essa capacidade, né? E assim, a gente tem que também trazer esse olhar histórico também para este momento, que isso não aconteceu só aqui. Né? Aconteceu no Peru, na Argentina, na Europa, nos Estados Unidos nem se fala. Então, assim, o mundo está vivendo esse limite de levar tudo à exaustão, é só olhar. O Brexit, tudo vencido por margens muito estreitas, né, que geram essa instabilidade, né? Nós estamos no momento de sufocar as democracias, e estamos naquela assístole e diástole, né? Agora a gente está nesse aperto, né? Então a gente faz parte desse contexto, não dá para tirar isso da conta também, né? Guta, eu vou passar para você. Deixa eu só ler um comentário aqui do Frederico Fusato. Primeiramente, fora Bolsonaro, boa tarde, suas lindas. Maria Augusta é um dos maiores expoentes do cinema político que temos hoje. Admiro muito seu trabalho. O pessoal está reclamando aqui que ainda continua travando, mas depois que terminar o ao vivo, a live vai ficar salva e vocês vão poder ver inteirinha sem os travamentos, tá? Eu queria que vocês falassem um pouquinho do momento que a gente está vivendo hoje, né? Que é decorrência também do processo da Lava Jato e essa escalada da violência. Como é que vocês estão vendo essa ameaça de golpe? Guta, você que fez o filme também sobre a Dilma, você acha que essas ameaças do bolsonarismo, né? Essa semana a gente teve até aquele... ontem, o ministro da Defesa defendendo cédula de papel, né? Eles estão fazendo todo tipo de ameaça. Você acha que essa ameaça de golpe é real? Pergunta difícil, Sinara, muito difícil. Real, não sei. Não sei se é real, se vai acontecer, se não vai acontecer, mas é muito... É um terrorismo, né? Ela é muito assustador o que a gente está vivendo. É uma forma de terrorismo, é uma forma de amedrontar, de amedrontamento. É uma forma, claramente, é um ataque às instituições democráticas, né, que já estão completamente fragilizadas, é um ataque ao Supremo Tribunal Federal, é um ataque ao Tribunal Superior Eleitoral, assim, muito seríssimo, né? Eu acho que se é real, os ataques são reais, né? Se o que vai acontecer realmente em outubro, não tem como te dizer, mas me preocupa muito. Eu quero acreditar que o resto de democracia que existe no país, mesmo com as instituições fragilizadas, enfim, que a gente consiga superar esse momento. Mas eu não consigo ser muito otimista, não. É isso. Agora, eu, enfim, vou votar no Lula, acredito que o Lula vai ganhar, e agora não sei como é que vai ser, enfim, me pergunto se a decisão, o resultado das urnas vai ser respeitado como deveria. Essa é a minha questão, entendeu? E é uma tristeza, uma tragédia, assim. Carla. Eu acho que eu concordo com a Guta, eu acho que isso é um método para insuflar mesmo o medo, nos deixar
aterrorizados. É mais fácil dominar pessoas, né, aterrorizadas. Ao mesmo tempo, você vê como que o jogo como é que chama? É ensaiado, né? Porque enquanto ele estava colocando aquela proposta, também aprovando uma coisa completamente estapafúrdia, um programa oportunista na Câmara. Então você vê que é uma jogadinha ensaiada, né? O Bolsonaro é parte do militarismo, né? O Brasil, a história do Brasil é a história da disputa de momentos democráticos com o militarismo, né? A polarização que nossa geração viu, PT, PSDB, foi uma ilusão da nossa cabeça, foi uma ilusão, isso foi uma ilusão de ótica. Nós continuamos a ser esse pêndulo entre o militarismo e a democracia. Acredito que eles vão investir nessa violência, sim, psicológica, inclusive, que é isso que a Guta acabou de descrever, né? Mas eu acredito também que a gente precisa também começar a focar nos nossos polos de resistência, nas nossas caixinhas de ressonância, como o próprio filme da Guta é corajoso que ela fez, como todos os... Nós temos uma história de resistência dentro deste governo, desde os LGBTQI que lotaram os cartórios para casar, para não perder esse direito, até os cientistas que lutaram para que mais gente não morresse, nos esclarecendo incansavelmente sobre os riscos que a gente estava correndo em qualquer rede social, né, enquanto o governo fazia propaganda de cloroquina. E a gente precisa olhar essas caixas de ressonância porque é uma hora assim limite, né? Então a gente não pode desanimar e a gente não pode capitular diante desse terrorismo, sabe? Porque todo dia eles criam uma situação para nos desestabilizar e a gente não pode. A gente já aguentou 4 anos massacrantes e eles vão tentar até a última hora, até o último minuto. Então, sim, vamos encarar como uma tentativa de nos desestabilizar, mas que a gente realmente não pode. A gente tem que estar muito centrado e focado do que o jogo é forte, é poderoso, mas a gente ainda está aqui, sabe? Sim. Meninas, o nosso tempo passa rápido aqui, viu? Passa. Já estamos chegando no final aqui da nossa entrevista. Eu quero primeiro perguntar para a Guta, o filme continua em cartaz, tem gente aqui perguntando, Eberson Fernando Pereira, Tati pergunta, quando vai estar na Netflix? Não sei quando vai dar na Netflix. Então, gente, olha, essas plataformas são plataformas, viu? Tem outras maneiras de ver cinema. Não antes das eleições, tá? Infelizmente, a gente tem eleições, a gente tem aí os 3 meses da janela, onde as coisas não podem ser exibidas, filmes políticos, enfim. E isso é uma questão, então o filme, por enquanto, só vai estar no cinema. Depois das eleições também, talvez a gente vai depender do que acontecer, né, Sinara, nas eleições. Sim. Não é? Porque tudo depende do que vai acontecer nas eleições, e aí para realmente ver se essas plataformas vão ter interesse, né? Por exemplo, a Netflix ou a Amazon vão ter interesse em exibir o filme. Tudo está ligado, pode parecer estranho, mas tudo é política, né? Tudo está ligado a questões políticas. Mas certamente depois das eleições vai, sim, em algum canal, em algum streaming, a gente vai conseguir exibir. Tá Legal, bom? Recomendo muito, viu? Vou colocar aqui o cartaz de novo, coloca aí, Gui, para as pessoas verem qual filme que a gente está falando, quem entrou agora, Amigo Secreto ainda está essa semana inteira, né, em cartaz nos cinemas, tá? E, Carla, onde que as pessoas podem te ler, né? Enquanto você agora já não está mais no É o País. Eu estou numa startup de jornalismo que vai
ser anunciada em breve, junto com outros jornalistas, felizmente. Estou lá desde março. Junto com isso, eu estou vendo algumas colaborações aí para a eleição com outros veículos. Acabei de escrever para o La Diaria uruguaio, para não perder a prática aí desse contato internacional. Tive que explicar o momento político, se vai ter golpe, se não vai ter golpe, para os uruguaios. Tua origem é qual, Carla? Eu nasci em Santiago do Chile, vim para cá muito chilena. criança, vim pequenininha. Eu vi seu sotaque falando lá no filme, mas eu não consegui discernir de onde era. Eu só vi que não era espanhol. Agora tá tudo mesclado, porque muito tempo convivendo com os espanhóis, meus primos falam, mas que sotaque agora você tem? Acento. Que acento tienes ahora? Acento. Mas eu me criei aqui, ou seja, tenho convívio estreito com a família chilena, em que o idioma oficial familiar é o espanhol, mas forjada no Brasil. Que bom. Gente, muito obrigada aqui pela presença de vocês no programa. Sinto muito aí esses travamentos, mas depois o vídeo vai estar inteirinho aí para vocês compartilharem. Um beijo e voltem sempre, viu? Obrigada pelo convite. Assistam o filme no cinema. Assistam o filme nos cinemas. É uma experiência especial o cinema. É verdade. Beijão, Tá, gente. Tchau, beijo, gente. Tchau. Beijo.